A jornalista Sandra Moreira foi minha parceira profissional durante muitos anos e se tornou uma amiga querida. Muito rápida, Sandra era uma repórter tão talentosa quanto persistente. Em 2002, depois de muitas tentativas, ela conseguiu entrevistar Oscar Niemeyer. O arquiteto estava perto de completar 95 anos e seguia em atividade. Tinha lançado um livro reunindo as cartas que trocou com seu calculista José Carlos Susequin. A Casa das Canoas foi o cenário da conversa, que você vai ver na série 25 anos em 25 entrevistas, da Globo News. Vamos começar falando um pouco de arquitetura e arte. Palácio dos Doges, Palácio do Itamaraty, editora Mondadori. Eu escolhi um assunto que me interessa. Eu fiquei espantado como ele era bonito, como ele era diferente de tudo, não é? Era um prédio, a parte de baixo, a colunata, muito trabalhada, com os arcos todos muito bem estudados, mostrando que ele estava interessado na parte da beleza da arquitetura. Depois é uma fachada cega, né? Uma fachada só com pequenas aberturas. Então eu achei aquilo tão diferente dos outros prédios da Itália, eu fui lá dentro. E quando entrei me surpreendi mais ainda, porque no salão, como se fosse hoje, ele não queria colunas. Era um salão grande. Ele evitou os apoios e fez uma grande cobertura, uma grande viga de madeira, não é? Vencendo o vão. Então eu senti que por essas características, a procura da beleza, do contraste, do espaço maior, ele pensava como arquiteto de hoje. Ele só não tinha os elementos que nós dispomos hoje, mas ele era um arquiteto diferente. A arquitetura começava com esse palácio. E naquele tempo, lá na Itália, nesse período de Veneza, Renascença italiana, foi importante, mas não pela arquitetura. Foi importante, foi o reencontro das artes, chamando os artistas, os pintores, os escultores. Essa coisa que o Capanema quis fazer aqui quando fez o Ministério da Educação, chamar os artistas para colaborar. O projeto é baseado em traçado original de Le Corbusier e representa o esforço de uma equipe de técnicos e artistas brasileiros da primeira linha. Lúcio Costa, Niemeyer, Jorge Moreira e Carlos Leão. Os murais em azulejo e os painéis internos são de Portinari. Os jardins são de Burle Marx, as esculturas de Bruno Giorgi. É o primeiro edifício moderno construído no mundo e foi realizado pelos homens que irão transformar a noção de espaço das cidades brasileiras nos próximos anos. Eu estou falando demais. Eu disse que não queria falar, que estava com preguiça de falar. Está falando demais. Perdeu a preguiça. Perdeu a Mas preguiça. então, Perdeu a preguiça, você tá visse vendo? as fachadas daqueles prédios, todas têm uma coluna grega. Eles não conseguiam sair da ideia da coluna grega. Ele discutiu o capitel, a forma do capitel. Mas eles nunca compreenderam que o espaço faz parte daquilo. E modificando o espaço, fazendo como eu fiz no Mondadori, os espaços mais variados, vãos de 15, de 5, de 10 metros. As colunas não eles são mudavam a iguais. estrutura. Não tem Foi o o que mesmo aconteceu espaço. com o Mondadori. Quando ele me procurou no Rio, ele disse, olha, Chá, aqui é o prédio com as colunatas de Itamaraty. Não tinha nada demais. Colunatas de mãos iguais, mas colunas finas, porque só sustentavam a borda dos edifícios, né? Eu disse, eu faço, mas fiz diferente.
mais importante da arquitetura é o arquiteto compreender como o espaço é importante, como ele faz parte da arquitetura. É feito um desenho. Se eu tiver que fazer um desenho desse tamanho, não é? Se eu tiver que fazer um desenho qualquer desse tamanho, eu faço desenho, vamos dizer, com uma coisa assim. Não deu para fazer a cara da mulher. Mas eu tenho que encher o desenho. Porque num desenho, esse espaço faz parte do desenho. O desenho compreende a folha branca de papel. E na arquitetura, que é fantástico, é que da folha branca de papel surge o teatro, surge o museu, surge qualquer coisa, uma catedral, tudo diferente. Tinha um prédio antigo, um prédio de 200 metros, né? E o Lerner pensou de utilizar para fazer o museu. Então nós tínhamos, era um prédio muito moderno, um prédio que eu fiz há 35 anos passados, né? Mas ele era moderno como se fosse feito hoje. Era tão moderno como o outro que eu fiz para fazer o conjunto. Os vãos aqui já eram de 30, 60 metros. E ele era sóbrio, ele era um prédio bonito, todo fechado, com iluminação zenital. Então eu fiz o prédio embaixo, eu fiz o prédio do lado, para não esconder esse prédio. Então tinha um prédio antigo, né? Terreno, eu subi aqui. E junto com o seguinte nós fizemos então aqui o grande salão. Então um salão de 70 metros, com balanços de 30 metros. Então ele espanta as pessoas que chegam. Ele é comovente. A surpresa na obra de arte é fundamental. Esse novo prédio do Paraná talvez seja das maiores ilustrações do trabalho do Oscar em conjunto com a engenharia. Era absolutamente indispensável, quer dizer, que esse prédio ficasse solto para não prejudicar aquilo que existia. Então era preciso uma estrutura arrojada. Ela arrojada é, sim, mas é de uma simplicidade extraordinária. A estrutura da arte, que isso que vai ficar sendo chamado sempre do olho de lá, era tão simples quanto o seguinte. A pessoa tinha uma coluna central, que era o apoio que tinha que pegar e suspender o prédio para cima. E era preciso que o prédio tivesse esse formato aqui do olho que foi imaginado. Então aqui o apoio central e o prédio em formato do olho. Era um prédio, evidentemente, muito audacioso, porque tinha 30 metros para cada lado. É só uma questão de proporção. Aí ele tem duas vigas que sustentam o prédio, que são muito altas, elas chegam a ter 5 metros aqui. A pessoa de fora não vê e tem o espelho que tapa. E aí então ficava criado uma plataforma lá em cima com 70 metros livres. Aí sim, você tinha que cobrir esse imenso salão. E aqui se fez um arco perfeito, perfeitíssimo, como se fosse uma proporção clássica dos romanos, vencendo muito bem esse vão de 70 metros. E o Oscar, quer dizer, na fachada espetacular que ele fez, aqui tudo na frente fica coberto com um vidro. Então você vê o prédio solto no ar, agora a estrutura é audaciosa, e tem um balanço de 30 metros. Ela é simples, é simplíssima, é de uma simplicidade total e de uma beleza fantástica. Assim é cada um dos projetos, quer dizer, do Oscar. Sempre tem um problema relevante, mais de audácia do que de contas para fazer, e sempre gerando cada um deles uma obra de arte fantástica. Você sabe, tem 2 assuntos assim que bastavam para eu explicar a minha arquitetura. O problema de museu das catedrais. O último museu que eu fiz, o último não, o penúltimo, não é? Eu cheguei em Niterói. Tinha a linha do mar, não é? Tinha as montanhas que a gente via, não é? Eu tinha que fazer o museu. Eu tinha que preservar a paisagem. Então eu subi com o museu. Fiz ele assim. Então tudo tem uma explicação, não é? Tudo tem uma explicação na arquitetura. O espaço que você cria, a integração na natureza. Essa casa aqui, por exemplo, eu não mexi no terreno. O terreno era assim. Eu botei os quartos embaixo e a sala em cima.
fui fazer a Catedral de Brasília, né? Eu não queria uma catedral como as catedrais antigas, escura, lembrando de pecado. Eu queria uma coisa mais alegre. Então, eu fiz no chão as colunas. E depois suspendi e criei o espetáculo arquitetural. Depois comecei a estudar mais a catedral. Eu acho que devia ter uma área escura, de modo que quando a pessoa chegasse na nave, tinha um contraste de luz. De modo que é um problema complexo. Eu, por exemplo, fazer uma mesquita, a mesma coisa. Diferente, a preocupação de não repetir. Eu fiz a mesquita assim, né? Eu estava deitado na janela, me preparando para dormir. Pensei em pensar na mesquita. Imaginei que ela podia ter essa forma. E levantei e desenhei. E fiz as colunas. E pensei que ela podia ser dentro d'água. E ela ficou pronta. Quando eu mostrei a Bobedjane, que era o presidente da República da Argélia, ele me disse, mas isso é uma mesquita revolucionária. Eu me lembro que eu disse para ele, a revolução não deve parar. Eu faço, por exemplo, uma coisa assim. Eu faço uma coisa assim. Quer dizer, o arquiteto tem que saber desenhar. A primeira coisa. Mas não basta, porque às vezes você faz um projeto sem pegar no lápis, pensando apenas na solução. Quando você vai desenhar, você já tem uma ideia. Quer dizer, o importante na arquitetura é a intuição. Eu, por exemplo, tenho meu sistema de trabalho. Né? Eu quero fazer a minha arquitetura, como eu bem entendo, baseada na fantasia, mas sempre com um sentido lógico, né, da solução que funcione bem, essa coisa toda. Mas eu acho que cada arquiteto deve fazer a sua arquitetura. Eu digo sempre aos arquitetos que não basta sair da escola como um ótimo profissional. O importante é sair, ler um pouco, ler filosofia, ler literatura. Não para ser um intelectual, mas ter uma ideia das coisas. E quando sair para a vida, ele saber se conduzir, saber que a miséria está em volta dele e que tudo isso é muito mais importante que a arquitetura. Nós, por exemplo, no escritório, nós temos um curso lá de filosofia, tivemos um de cosmologia. A gente não quer saber tudo, não. A gente quer uma ideia das coisas. Sentir o que é importante nisso tudo é sentir que o ser humano não tem importância, que nada tem importância, que a vida é um minuto, não é? Eu sempre digo que eu desculpo as pessoas, eu não imagino que o outro é ruim. Eu acho que todo mundo tem um lado bom. Eles riam dessa conversa e um dia vimos que o Lenin dizia que a mesma coisa. E dizia que 10% de boa qualidade já era bastante. De modo que isso torna a vida mais simples, né? Rodrigo foi fantástico, fez Ouro Preto, dedicou-se a Ouro Preto a vida inteira. Era muito meu amigo, Rodrigo, eu frequentava muito lá a casa dele, eu ia com ele correr as igrejas antigas do Brasil. Né? Eu me lembro um dia a gente sentado no bar do Tófilo, de frente da Casa dos Contos, e ele mostrando a subida da rua lá, puxa, ele preocupado com aquelas casinhas que estavam ameaçando desabar, né? Então ele dizia, um dia isso cai, feito um baralho de cartas. Rodrigo foi fantástico. Um dia ele disse para mim, Oscar, você precisa
precisa ler os clássicos, você precisa escrever. Você escreve bem, escreve e corrige depois. Né? Eu comecei a ler do Diogo do Couto, tudo. Ele foi fundamental na minha formação, Rodrigo Melo Franco. Eu não canso de falar nele e dizer que é uma figura assim, muito importante. Então, agora que a gente está aqui dentro dessa casa, desse frescor dessa casa, vamos falar um pouco de coisas que têm a ver com os hábitos mais domésticos, né? Como a literatura. Seus escritores, os clássicos, quais são os preferidos? A gente lê, eu gosto de ler, não leio arquitetura, mas eu gosto de ler romance, ler literatura, gosto das linguagens mais diferentes, né? Dos brasileiros, é igual todo mundo gosta do Machado de Assis, mas eu gosto do Jorge. Ele contava. O Jorge, para mim, era uma figura assim, muito feliz, né, como escritor. Ele tinha sucesso, ele ficava em casa, de manhã ele ia para o escritório que ele tinha lá, ficava inventando aqueles personagens, aquela sacanagem, aquela vadiagem toda, né? Era fantástico, acho que é a figura do escritor mais importante, porque eles vivem aqueles personagens, se distraem, não é? É fantástico. E depois entregou o livro, não tem mais nada. Arquitetura você tem que discutir, tem que fazer a construção, tem muito problema. Eu gostaria, acho que o ideal é ser de escrever. E o Essa? E um escritor francês, que eu não me lembro o nome, ele dizia que não dormia sem ler uma página de bom francês. Eu me lembro que eu tinha a minha cabeceira sempre lá. Você abre o livro. Os Maias, tudo de Carlos Ramírez, qualquer coisa, qualquer página interessante, é viva, é inteligente, é bem escrito, assim, exuberante. Acho formidável. Agora, acho Machado também. Machado, a figura dele, pegava o bonde, ia para a academia, a linguagem correta, gostava dos clássicos. Mas ele... O Essa tem uma história pessoal quase fantástica. Eu tenho um amigo muito querido que estava atravessando uma fase complicada da vida. Eu tive uma inspiração de mandar um bilhete para ele, acompanhado do livro A Cidade e as Serras, que ele não tinha lido. E eu pensei na minha cabeça, quem sabe aquele livro pudesse mexer um pouco a cabeça dele. Mexeu tanto que ele abandonou a cidade, foi morar nas serras aqui perto. Eu não estive com ele nunca mais depois que ele foi morar lá, mas eu acho que ele hoje é uma pessoa muito feliz. Quer dizer, um Jacinto de Tormes de um século depois, né? Ele era assim mundano, gostava de festas, de coisas, mas era ligado à monarquia. Num dos livros dele, ele diz uma coisa que aí eu fiquei meio chocado. Ele disse, se acabar com a monarquia, Portugal acabou. No livro dele, Cartas da Inglaterra, que a gente até conversa nessas nossas cartas, ele escreve, e essa carta foi escrita 6 meses antes do negócio lá do World Trade Center. Ele escreve uma carta, quer dizer, falando do colonialismo dos ingleses no Afeganistão, especificamente, dizendo que já viajavam levando um novo emir na bagagem para substituir o velho, que é o texto mais atual, quer dizer, escrito 100 anos antes, né? Uma outra coisa que ele escreve da nossa atividade, que eu achei fantástica, por causa dessa troca de cartas que eu vi, é que um artigo do Times reclamando que os brasileiros do século XIX tinham mania de querer eles mesmos construírem suas obras, que desaforo, não tinham perícia, iam perder muito dinheiro, deviam confiar na perícia estrangeira. Felizmente aqui eles não confiaram, assim como a gente não confiou, então a gente era colonizado até nisso, até hoje. E hoje a gente pode dar aula, né? Hoje nisso daí a gente pode realmente dar aula mesmo. É uma solução que foi se repetindo várias vezes na arquitetura brasileira. Com essa preocupação de procurar formas novas e diferentes, eu, modestamente, acrescentei vários novos elementos à arquitetura brasileira. Ele é ótimo. Ele foi lá no escritório com a mulher bonita também. É outro caso assim, feito Jorge Amado, felicíssimo. Ele está lá na ilha dele,
uma casa muito simpática, mulher bonita, ele escreve muito bem, ele é culto, ele tem uma posição política perfeita, ele diz o que pensa, é uma figura importante. Porque se a gente não pode separar a figura humana do escritor do que ele escreve, né? Que às vezes tem contradição, né? Ele fala muito e a vida dele é diferente. E na prática é diferente. O Sartre, por exemplo, eu tive contato com ele lá em Paris, e mesmo aqui, por intermédio de Jorge Amado, e era um sujeito bom. Ele tinha um pessimismo dele, toda a existência é um fracasso, mas ele dizia que gostava de ter dinheiro no bolso, que ele gostava de dar esmola. Então ele explicava muito bem que o importante é no dia em que a pessoa tem prazer em dar esmola, que não seja uma coisa assim, um ato louvável. É uma coisa de necessidade, de solidariedade, assim. É uma figura boa. Agora, o senhor também sempre teve prazer de dar e de ajudar aos seus amigos. Eu faço possível. Eu não detesto dinheiro. Seu comunismo é na prática. Eu tive um exemplo muito bom. Porque em casa do meu avô, Ribeiro de Almeida, que eu morei com ele a vida inteira. Até ele morrer e depois. Mas ele é ministro do Supremo Tribunal, tinha uma certa influência assim, mas ele morreu teso. Então esse exemplo dele me ficou para sempre. Eu teria vergonha se fosse um homem rico. Teria vergonha? Acho essa burguesia uma merda. Eles nem imaginam o que está passando à volta deles. Eu sempre falo nessas coisas, eu me lembro do partido. Como eram bons os meus amigos do partido. Gente boa, simples, idealista. Há pouco tempo eles me chamaram, um grupo que eu não conhecia. Chamaram em Niterói. Neymar, queremos fazer aqui uma homenagem a João Saldanha e ao Marighella. Eu conversei com eles na praça, que não tinha nem lugar para conversar. Tudo jeito mais para velho que para moço, mas tão bons, tão cheios de fraternidade, assim. O partido é uma escola fantástica. O senhor distribui o que tem até hoje? O que tem e o que não tem. É o grande distribuidor, né, doutor Oscar? Eu acho que é bom ser útil. Mais do que a teoria comunista, a prática de socializar. É tal negócio que a gente acha que todo mundo tem um lado bom, essa conversa. Voltando ao assunto das artes, que o senhor falasse um pouco das curvas do Matisse, da genialidade do Picasso. Para você agora. O que eu posso dizer é que eu admiro as duas grandes figuras da pintura. Se a pintura está se perdendo agora, não sei porquê, né? Mas o Picasso era mais criativo, ele queria fazer a coisa. Ele tinha essa preocupação um pouco do espanto, né? E o Matisse era o homem de modelo vivo, né? Que eu acho fantástico também. Modelo bonito, pinta, se diverte, acho a profissão ideal. E cheio de talento, de curvas, fazendo o que gosta. Velhinho já com uma vareta na mão, pintando. O ideal de um pintor é fazer obra que o povo possa apreciar, não é botar só no museu que ele exibe de vez em quando, né? Eu me lembro que lá em Nova York, quando eu passei lá um tempo, eu almoçava sempre com o Miró. Foi um grande pintor, né? E ele então sempre reclamava isso. Ele queria ter uma parede bonita para pintar fora. E sem saber, depois na Defense fizeram uma escultura dele lá grande. Mas ele reclamava muito isso. Essa é a coisa que o jeito não compreende, que deve facilitar essa integração das artes, né? Como lá na França, o Malraux levou umas esculturas e botou numa praça. Aqui é o contrário. Eu tinha umas esculturas na praia. O Lênia. Aí o prefeito mandou tirar. Eu fui vê-las jogadas no chão, na calçada, em volta do prédio do planetário. Então eu desprezo assim pelo trabalho do artista, que a gente não pode esquecer essas coisas, né? Não pelo problema próprio, mas porque isso se repete na base da ignorância,
total, mas não compreende as coisas. Qual é, na sua opinião, o cúmulo da miséria? Oscar. O cúmulo da miséria? Cúmulo da miséria? Eu posso te contar uma passagem da coluna Prestes. Ele conta no relatório que ele fez. Ele vinha percorrendo o Brasil, os mais pobres se aproximando, aderindo, pedindo medicamento, pedindo coisa. Passou no lugar, tinha uma casinha lá. E veio uma moça falar com eles. E perguntaram se tinha mais gente na casa. Eles disseram, nós somos duas, mas só tem vestido para uma. Esse é o cúmulo da miséria. O cúmulo da miséria, quer dizer, é alguém passar fome no Brasil. Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Onde o senhor gostaria de viver? Aqui. Gosto do Rio. Maltrataram muito a cidade. Ocuparam as praias, ocuparam os morros, mas o Rio é fantástico. Eu gosto dessa exclamação. O pessoal ir para a praia, o que quiser ficar em casa lendo. E a gente sentir que a natureza é generosa. E o resto é a vida correndo. E o seu ideal de felicidade? Todos iguais, conscientes da realidade das coisas, porque eu acho que o comunismo pode criar um tipo de vida melhor, é lógico. Mas tem que melhorar o ser humano também. A morte do Stalin mostra que entre eles mesmos tinha gente que não era boa, não. Era comunista, mas ele, o Beria, aquela turma toda, é que derrubaram um grande líder, né? De modo que a coisa é o homem consciente de que nada é importante. Isso leva ele a ser mais modesto, a sentir a vida de maneira melhor, e todos de mão dadas, que a vida é curta, não há razão para estar brigando. E qual a qualidade do homem que você prefere? Qualidade. É que ele se sinta bem com ele mesmo. Para isso ele tem que ter boas qualidades. Acho que é útil, eu gosto de fazer, ficar sozinho, pensar na vida, pensar no passado. Isso tudo faz a gente se analisar. Acho que quando a gente está bem consigo mesmo, é que está certo. Eu estava pensando, enquanto o Oscar respondia, talvez a simplicidade que casa com sinceridade, que casa com generosidade. Eu sempre falo, quer dizer, a vida foi generosa de fazer, quer dizer, com que o Oscar seja o meu melhor amigo. Nós somos de duas gerações diferentes e é como se não fôssemos da mesma geração. O que me encanta mais nele? Na primeira proximidade, é claro que você fica deslumbrado pelo talento, pelo gênio e tal, mas isso até para mim, quer dizer, passou porque é uma coisa natural. Então, o que eu gosto de estar jantando quase todo dia com ele, conversando todo dia com ele? É a generosidade, é a simplicidade, quer dizer, ele claramente, eu tenho certeza, o Oscar sabe, quer dizer, que ele não se considera absolutamente uma pessoa importante. Ninguém é importante, ele diz isso e não é charme, é verdade. Eu acho que é simplicidade e sinceridade. E qual é a qualidade na mulher, agora, da sua preferência? A mulher é companheira, é o principal. Quanto mais qualidade, melhor. Eu acho que... O senhor tem um casamento de muitos anos. Muitos anos. Quando existe compreensão, coisa dura. Um companheirismo de muitos anos, de longa data. Uma das coisas bonitas nas suas cartas é quando o senhor fala que acorda de manhã, às vezes acorda cedo e fica como se estivesse dormindo, aguardando a sua mulher lhe despertar. É verdade.
E a sua ocupação preferida? Gosto de desenhar, gosto de fazer arquitetura, gosto de ouvir música, gosto de ficar sozinho, na solidão, pensando nas coisas, me analisando. Fico triste, lembro do passado, fico alegre, lembro do presente. Sinto que a vida é um minuto. Somos um homem como outro qualquer, sem nenhuma diferença. Um animal da terra. E qual o futuro que o senhor vê para o Brasil? Brasil, o que você quer que eu diga nesse mundo que escureceu dessa maneira? Que tem o Bush feito um cretino jogar bomba por toda parte, e o povo americano apoiando, e a Europa toda calada. O que a gente pode esperar que vem por aí? É verdade que o Império Romano levou 300 anos, mas será quantos anos vai durar isso aí? De modo que a gente tem que, mesmo sabendo que não é a ocasião, a gente tem que ter sempre uma posição de lembrar que a coisa pode ser melhor, que é preciso mudar, que às vezes a revolução é necessária. O que o senhor ainda sonha fazer? Eu não sonho em nada. Eu estou me adaptando à idade. Eu sou pessimista, não sou como Schopenhauer, né? Queria suicídio geral, nem como Nietzsche, não é? Eu sou um homem revoltado, assim, contra a miséria do mundo. Eu era de família católica, tinha um retrato do Papa na parede, né? A missa em casa, né? Quando eu saí para o mundo, eu vi que era tão injusto, né? Entrei para o partido e vi que ele pode ser melhor. Sua cor predileta? Eu gosto do branco, que classifica as outras cores. Sua fruta? Ah, é abacate com sorvete de creme em todas as sobremesas. Verdade, eu como muito Essa abacate. não tem jeito. É o maior consumidor de abacate do planeta. É a sua também? Eu gosto das cerejas, acho que as frutas de cor vermelha são muito interessantes. O abacate do escritório dele é uma desgraça porque a pessoa não para de engordar comendo abacate com sorvete de creme. Eu não engordo porque eu como pouco. Minha dieta é comer pouquinho. Eu acho que eu tive uma aula hoje. Todos nós tivemos uma aula de vida aqui.